Acho que ele vai entrar já já. E eu nem perguntei a vocês, depois me digam aí se o som tá bom, a imagem tá boa. Saudações! Saudações! Que maravilha estar aqui novamente nessa nave espacial chamada Iracema e Centro Fraterno. Olha, tá voltando aí a minha fala. Isso, é bom você baixar. Deixa só no seu fone de ouvido o retorno. Isso, agora tá bom. Ainda estou ouvindo um pouco. Mas tá legal. Lúcio, como está você? Tudo bem, graças a Deus. Otimista, apesar da gente olhar muita coisa estranha no ar, mas quem busca acaba tendo os esclarecimentos, né? Então, se a gente buscar, a gente vai entender o que está acontecendo. Verdade. Eu estava inclusive vendo uma palestra de uma pessoa, não é nem muito conhecida, e ela falava assim: não traga a guerra para o seu lar. Não entre nessa psicosfera. Não é verdade? Exatamente. Não entre nessa psicosfera. Por isso que eu escolhi esse tema, Nosso Futuro, para que a gente possa expandir a nossa consciência e entender de outro ângulo o que tem acontecido, o que está acontecendo e o que pode acontecer. E quando a gente amplia a nossa visão, Iracema, a gente começa... É como se a gente tivesse... Imagine, a gente está grudado, olhando para a parede, olhando para uma sujeira na parede. A gente está focado naquele ponto. Se a gente começa a se afastar, a gente vai vendo a parede como um todo. A gente vai se afastando, a gente vê outras coisas que estão ali. É que nem naquela historinha do Platão da caverna, né? As pessoas moravam na caverna, só conheciam o escuro, as sombras e o escuro da caverna. Aí, de repente, alguém resolve ter a coragem de ultrapassar a caverna, sair da caverna e ver um outro mundo lá fora, né? Um outro mundo lá fora. Então, para essa pessoa que viu esse outro mundo, ela mudou totalmente seu ponto de vista em relação à vida, em relação às expectativas, em relação ao nosso futuro, em relação ao agora, porque o tempo, na verdade, ele não existe, né? Para os seres ascensionados, o tempo passado, presente e futuro, ele acontece tudo ao mesmo tempo, e em várias linhas do tempo, né? É algo complexo para a gente entender. Então, quando a gente coloca os olhos, a cabeça do lado de fora da gruta, a gente vê uma outra paisagem, a gente vê as coisas de uma forma diferente. E é muito importante que nesse momento, principalmente agora, que a gente amplie a nossa visão. Eu peço até a vocês que vocês chamem e convidem essas pessoas. Aperta essa setinha aqui embaixo, né? E convida quem você estima para essa live. Porque a gente vai falar coisas interessantes, coisas que muita gente já sabe, e coisas que as pessoas ainda não pensaram fora da caixa. Primeiro, a verdade é aquilo que a nossa consciência vê conveniência. É o que é conveniente à nossa consciência. É muito importante que entenda isso. Cada um tem as suas verdades de acordo com a sua capacidade, da sua consciência de ver as coisas. E isso a gente vai mudando durante a vida, durante o dia, durante a semana. A gente muda a nossa capacidade de ver as coisas, de perceber, de ter consciência do que pode estar acontecendo, né? Aumenta nossas possibilidades. Por isso que a gente ouve tanto falar que o universo é um infinito de possibilidades. E quando a gente vai aprofundando na ciência quântica, principalmente a ciência quântica com espiritualidade, a gente vai entendendo melhor esse infinito de possibilidades, de dimensões que a gente está seguindo. Então, como a verdade de cada um se relaciona com o que é conveniente acreditar na sua consciência, então se a gente parte desse pressuposto, a gente amplia
a nossa visão, a gente começa a olhar de outros ângulos, a gente começa a ver outras verdades, outros fatos, né? Até porque a gente sabe, não é novidade, de que a gente entrou num funil do tempo em que hoje as pessoas elas bebem muito, comem muito do que as mídias passam. Com o YouTube, as redes sociais, a gente conseguiu democratizar, apesar da censura ser muito maior hoje do que em qualquer tempo né, que a gente possa pensar no planeta. A gente não pode falar certas palavras aqui no YouTube porque você é censurado. A gente já conhece algumas palavras mágicas, né, que a gente não pode falar, né? E aí o que acontece? A gente vai vendo que esse funil que a mídia fez, que essa rede de informações que tem no mundo todo fez, faz com que a gente pense dentro de uma caixa. Porque quem se organizou há muito tempo atrás, né, às vezes até dezenas de anos, centenas de anos, ou até milênios, consegue criar uma agenda, um funcionamento junto com as suas equipes espalhadas pelo mundo, que faz com que tudo fique muito bem controlado, muito bem organizado, tudo aquilo que foge um pouco, ou aquela voz de alguma forma apagada, né? A gente sabe de há 100 anos atrás, um médico ele descobriu uma forma usando a engenharia, né? Talvez, não sei se seria algo quântico, não sei, em que ajudava a tratar o câncer. Ninguém sabe desse médico, né? Ele realmente faleceu logo, né? Motivos óbvios, e as pessoas não sabem. Você não vai ver isso na TV, não vai ver isso naquela caixa que ainda muitas pessoas andam depois, porque o nosso tempo ele é precioso. Se você dedica uma parte do seu tempo, a Yogananda falava até isso, interessante, Yogananda, né? O mestre Yogananda, Paramahansa Yogananda. O que é que Yogananda falava? Se você assiste televisão 1 hora por dia, imagine 1 hora, hein? 1 hora por dia, você deve ler 2 e meditar 4, né? Então, por aí você tira, né? Se a gente ficar vendo televisão 10 horas por dia, não vai ter horas para a gente ler, pesquisar, analisar, estudar e, inclusive, meditar. O que isso quer dizer? É que o que acontecia há décadas atrás, da gente ter informações interessantes em certas mídias, hoje em dia é tudo teleguiado, é tudo direcionado para que a gente tenha esse consumo do que quer que a gente veja. Então a gente está vivendo dentro da gruta. Dentro da gruta. Porque o que ficam colocando naquela caixinha para fora para a gente ficar assistindo acaba coagulando o nosso futuro, acaba nos deixando doentes, mais estressados, mais cheio de lentes preconceituosas. Então, e o interessante é que tudo isso é tão bem organizado e controlado que no mundo todo se fala tudo muito parecido. Até, por exemplo, nos Estados Unidos, outro dia eu vi um vídeo, né, e nos últimos 4 meses eu acho que eu vi uns 300, 400 vídeos, né, de coisas interessantes, eu mandei até para você, assim, algumas coisas. E o que acontece? Tinha uma passagem desse vídeo em que ele separou a tela em várias pessoas, que nem a gente viu a pessoa tocando música com os instrumentos, né, cada um tocando, cantando. E aí ele viu que naqueles noticiários dos Estados Unidos, eles tinham a mesma fala, igualzinha, a mesma fala, de televisões concorrentes. E aí ele mostrou todo mundo falando ao mesmo tempo, e depois mostrou cada um falando separadamente. Ele até cortou, não ia botar todos, botou uns 10 ou 12, falando o mesmo script. Pessoas de outros estados, de outras emissoras concorrentes. A gente fica pensando, como é que isso é possível? Não existe a coincidência. Ou seja, existe uma organização para que a gente pense o que querem que a gente pense. Então, quando a gente começa a sair da gruta, e como é que a gente sai da gruta, Lúcia?
A gente sai da gruta quando a gente começa a duvidar. Por exemplo, eu sempre digo, não acredite em nada que eu digo, né? Você vai buscar, hoje em dia, a internet, o YouTube, tem tanta coisa, se você digitar qualquer palavra ali, vai aparecer alguém que vai lhe dizer alguma coisa. Então, dali você vai ramificando, migrando como uma árvore, e de repente você descobre um bocado de coisa. Não acredite em tudo, mas de qualquer forma, se várias pessoas, se várias fontes, várias referências, até referências científicas, começam a falar coisas parecidas, que começam a se casar, aí você começa a dizer assim, poxa, isso pode ser verdade, né? É difícil a gente ter uma verdade absoluta sobre coisas que envolvem espiritualidade, sobre coisas que envolvem notícias tão que parecem um filme de ficção, sobre coisas que envolvem futuro, né? É difícil você ter uma verdade assim, poxa, mas a gente tem, Deus plantou dentro da gente algo muito importante chamado o sentimento, a consciência, que está aqui, ó, no coração espiritual, que não é o chakra cardíaco, é algo, é a nossa consciência que reside no nosso coração espiritual. É como se o nosso coração espiritual fosse a nossa própria consciência e os outros chakras saem daí. Digamos, o principal, né? Até no Pai Nosso tem isso, né? Bem no meio do Pai Nosso, ele fala assim, na terra como no céu, né? Então, porque está falando com o seu coração espiritual. Então, tudo aquilo que a gente ouvir, pesquisar, que a gente pergunte ao nosso coração, será que isso é possível? Será que isso está acontecendo? Qual é o interesse dessa pessoa que está me colocando isso? Ela pode ter algum interesse? O que é que ela ganha? A gente conscientemente já faz isso. Nós, principalmente o brasileiro, né, que sempre foi muito enrolado e a gente também já enrolou muita gente, né? Assim, como brasileiros, né, na sobrevivência, né? Na sobrevivência. Então o que acontece? A gente criou uma malícia diferente do português, por exemplo, né? O português ele é mais correto, né? Ele segue até semanticamente quando você fala uma coisa, ele segue o que você disse, né? Se você não explicar muito, ele vai seguir exatamente o que você disse. Porque ele está acostumado que a palavra, ela tem... É uma honra aquela para você dizer uma coisa. Acredita. Então, o brasileiro sempre... Mas isso também é uma habilidade para que a gente sempre questione, mas também não fique questionando o tempo todo, porque senão você vai virar só um descrente, né? Um São Tomé, veio para crer. É bom que você coloque isso na sua espiritualidade, no seu coração espiritual, no Deus que existe dentro de você. Que você internalize o que você está escutando e você se pergunte, será que isso é verdade? Será que isso é possível? Será que tem mais coisa? Será que existe outro ponto de vista? Porque nós, aqui em casa, a gente não vê a televisão normal, tem um bocado de anos. Um bocado de anos. Tanto é que a gente tinha uma assinatura aqui, né? Essas assinaturas mais caras, que viam um bocado de canal, e os principais canais, e a gente teve uma hora que a gente, enfim, ficou sem, a gente não sente nenhuma falta. Nenhuma falta mesmo, né? É incrível como as coisas vão mudando. É que nem telefone fixo, né? Telefone fixo hoje em dia é uma raridade, né? É uma obra de arte, né? É interessante isso como as coisas vão mudando, né? Mas tudo muda mesmo, né? E por que eu quis falar sobre o nosso futuro? O que é que isso tem a ver? Porque a gente precisa hoje ter uma visão, tanto quanto do passado, desse presente e do que está por vir. Quando a gente se reporta à obra de Chico Xavier, principalmente o famoso Data Limit, né? Que as pessoas depois começaram a publicar isso, criaram um filme. A gente ficou pensando assim, poxa, qual é a data limite? A gente estava antes de 2019, a gente perguntava, como é que é isso? Será que vai acontecer alguma coisa? Será que é o fim do mundo e tal? O que aconteceu? Resumidamente, pelo que eu vi, através de várias fontes de espiritualidade e de ciência, inclusive da NASA, enfim, são várias fontes. O que acontece? 2012 é tão importante para os maias porque 2012 significa uma abertura de entrada nesse sistema solar de feixes do Sol da galáxia, o Sol central da galáxia. Então, em 2012 não aconteceu nada, você que pensa. Em 2012 começou a acelerar esse processo da transição planetária. Então, esses feixes solares começaram a invadir mais fortemente a Terra
E isso faz com que essa luz ela vá destruindo as trevas. Então, foi acelerada a destruição das trevas no planeta Terra, no plano astral, no plano físico e no plano físico subterrâneo. A gente vai ver aí, através de várias revelações que vão acontecer ainda esse ano, ainda esse semestre, que tem muita coisa que a gente não sabia. Né? Muita coisa que a gente não sabia. Hoje existe, por exemplo, o livro, a coleção Telos, muita gente conhece, mas já está lendo, já leu. E o Telos é um povo, como se fosse um país, né, em que existe debaixo da terra, em que eles têm uma dimensão mais elevada do que a nossa, uma espiritualidade mais elevada, na época em que a Lemúria começou a fundar e depois a Atlântida fundou, primeiro a Lemúria. E aí eles foram se esquematizando que isso ia acontecer, né? Existiam muitos sábios lá, foram se esquematizando e foram abrindo caminho, sabendo o que ia acontecer lá na frente, do dilúvio. E aí eles conseguiram ir para debaixo da terra. Lá existem bolsões já bem... que nesses filmes de ficção, que a gente pensa que é filme de ficção. Aliás, um bocado de filme que a gente pensa que é de ficção é verdade, é como se fosse um retrato. É uma forma de que as pessoas que ainda querem controlar o mundo tiveram que mostrar as verdades para a gente, porque os seres galácticos, como é que eu posso dizer? A turma de Jesus, né? Estão às vezes abaixo de Jesus, colocaram para eles, olha, vocês têm que começar a mostrar as verdades para a população terrena. Então, se criou tanto filme de ficção que a gente pensa que é ficção. Mas a gente começa a descobrir de que a ficção é esse mundo que a gente está levando aqui. Aqueles filmes de ficção, eles trazem tecnologias que já existem, coisas muito interessantes, que para o nosso futuro vai ter um impacto fenomenal. Então, esses seres de telos vivem debaixo da Terra. Existem várias populações vivendo debaixo da Terra, várias populações, e de várias raças, há mais de 20 raças morando no planeta Terra, inclusive seres que parecem homens-formiga. Tem uma amiga minha que disse que uma vez viu, né, um homem-formiga, não sei quem foi, né, e que são seres que têm uma espiritualidade assim, de uma dimensão maior do que a nossa. A mudança de dimensão, nessa terceira dimensão. São seres estudiosos, inclusive eles estudam muito o nosso comportamento, que o deles é muito diferenciado do nosso. E influenciam beneficamente. Exatamente. Aí o que acontece? Esses seres, eles vivem e provavelmente nos próximos anos a gente está sendo preparado para ter esse encontro consciente. Porque muitos deles, intraterrenos e extraterrenos, já estão convivendo com a gente. Com essa cara que a gente tem aqui, assim, sabe? Cara normal. Em que a gente não sabe. Não sabe. Eles vão se revelar depois. Né? E outros vão aparecer. Até porque tem indícios de textos científicos de que Nikola Tesla, que foi o maior cientista, né? Que passou por aqui, que muita gente não sabe quem é, hoje só sabe por causa do carro Tesla, que é o carro elétrico, né? Se não fosse isso, nem saberia, né? Porque as informações não permitiram colocar isso pra gente, né? Vale a pena conhecer. Vale a pena conhecer. Vale a pena conhecer a história do Tesla. Porque existe um documento mostrando que os venusianos trouxeram Tesla e entregaram a mãe dele. Acho que na época ela queria muito filho e entregaram um bebê para ele. Ou seja, os venusianos são parecidos com a gente, né? Olha que interessante. Se tiver venusiano por aí, pleiadiano, a gente às vezes não vai saber, não. Até de outros. Enfim, olha que interessante, né? Então isso já... Olha como a gente começa a ver buracos na parede da gruta, né? A gente fala assim, olha, tem luz ali, tem coisa diferente para a gente entender. Então, o que vai acontecer com o nosso futuro, que através de canalizações espiritualistas, espíritas, e de documentos, de agências espaciais, né, de pessoas que saíram
de agências espaciais que resolveram revelar um bocado de coisa, que as pessoas chamam de o evento, que é justamente o encontro com esses seres extraterrestres e os intraterrenos. Então a gente está sendo preparado para isso, porque só que como a transição planetária do planeta mesmo Terra, ele tem 2 anos e meio para acontecer de uma forma mais acelerada, então a gente tem esse tempo aí para a gente, como é que eu posso dizer, sintonizar a nossa energia com a energia desse planeta. Porque senão não vai ser possível ficar aqui. Né? As pessoas que não tiverem essa sintonia com esse planeta não ficarão aqui. Eu não sei se as pessoas morrem, se elas vão ser levadas de escovador, não tenho a menor ideia. Né? Eu acho que vai ser uma mistura, não sei, é difícil dizer. É difícil dizer isso. Mas esse é um fato que muita gente já fala isso há décadas. A gente vem sendo preparado para esse momento que está chegando. Embora o agora seja sempre importante, você viveu agora, mas esse momento é extremamente importante para a galáxia, porque o planeta Terra, voltando ao passado, há milhões de anos, ele foi criado por seres, e o ser humano também foi criado por seres divinos. Porque as pessoas pensam que Deus, existe uma lacuna entre Deus e a gente. À medida que a gente vai evoluindo, em milhões de anos, a gente vai atingindo um grau de divindade, de pureza, de sintonia com Deus, de que, como a gente chama Jesus, Deus, né? A Igreja Católica chama ele de Deus, porque ele é um ser perfeito em relação a gente, é um ser sideral, é um ser que foge à nossa mentalidade, foge. Mas existem seres também, ele tem os coleguinhas dele, né? Os amiguinhos dele. Ele não é o único, né? Deus não deixou Jesus sozinho, porque senão vai ficar chato para ele. Ele tem que aprender com alguém também, ele tem que, enfim, tem que interagir com alguém. Então, existem muitos seres pela galáxia, e esses seres criaram um planeta com muito carinho. Existem até informações de que existem aqui, em lugares estratégicos, naves gigantescas que vão sair debaixo da água, debaixo da terra, e que às vezes por isso que tem tremor. São naves que são seres que estão adormecidos há milhões de anos, e nessa tradição também elas vão se manifestar. Né? Isso tudo com muita sabedoria. Né? Não é uma coisa assim, vai destruir tudo. Não. A coisa está sendo feita cirurgicamente pelo neurocirurgião chamado Deus. Está sendo feito muito bem feito. Muito... A gente não está sabendo de nada. Né? A gente não está sabendo de muita coisa que já está acontecendo há décadas. Há décadas. Então, toda essa manifestação da atração planetária, nós seremos testemunhas. Isso é tão importante estar aqui, é muito importante estar aqui. Nós seremos testemunha e faremos parte disso tudo. E a gente vai ter o livre-arbítrio de querer ficar aqui. Aí eu me pergunto, você que está aí, você pode até dizer aqui no comentário, eu quero ficar aqui, ou então eu não quero ficar aqui. Né? Lembre-se que o planeta Terra vai melhorar. Se você disser assim, eu não quero ficar aqui, é porque você está pensando no planeta Terra que foi ou que parece que está sendo. Né? Mas ele vai melhorar muito e rápido. É para esse ano as coisas começarem a limpeza dessa parte da superfície. Porque debaixo da Terra já foi limpo. Praticamente está tudo limpo. Né? Pode ter algum resquício, mas eles estão trabalhando para limpar. Porque assim como existem populações legais debaixo da Terra, existiam as populações nada legais debaixo da Terra. Né? Que não podiam sair, que nem no filme de ficção, como os vampiros, não poderiam sair porque a luz afetaria essas pessoas. São pessoas, às vezes, que... Pessoas não, são seres que são bem diferentes. Bem diferentes. Então, o que acontece? Toda uma guerra já aconteceu entre os seres galácticos, entre alguns exércitos daqui do planeta que a gente não sabe, e já foi feita muita coisa debaixo da Terra. A gente vai ver isso depois. Então, o que parece que está acontecendo aí agora não é o início de um fim. Não, é o fim do que já aconteceu. É uma limpeza de certas localidades
em que os seres galácticos, os seres espirituais, porque, imagine, as pessoas conhecem várias pessoas clarividentes, que veem os espíritos ou o tempo todo ou às vezes. Imagine um ser galáctico. Ele já é clarividente por conta própria. Ele vê seu passado, presente e futuro. Quanto mais o espírito. Então, espiritualidade e seres galácticos, eles se relacionam como se fosse uma coisa só. Não existe uma separatividade entre eles. Entre espiritualidade e seres galácticos. Porque, provavelmente, todos nós que estamos aqui nessa live viemos de outros orbes, de outros planetas. O planeta tem milhões de anos. Eu não sei se tem aqui algum terráqueo natural daqui. Talvez tenha alguns, não sei. Não sei realmente. Realmente eu não sei. 8 bilhões de pessoas, né? Realmente não sei. Mas existe muita gente. A maioria daqui, eu acho que é de fora. Foi vindo para ajudar, para aprender, para evoluir, enfim, para experienciar. Então, como a gente está saindo desse conceito de expiação, né? Desse crescimento, com esse sofrimento, de regeneração, de ascensão, a gente vai ver muita coisa interessante acontecer e isso vai envolver também, ou melhor, isso já está sendo envolvido. Se eu pudesse dar um conselho a alguém, eu diria o seguinte: reduz o máximo o tempo que você assiste às mídias convencionais. Reduz o máximo. Se você puder não ouvir, você não vai estar perdendo. Dá para você se manter informado com a internet. Inclusive de fatos do corriqueiro. Que até o que passa naquele noticiário é tudo filtrado. Ou é para estressar a criminalidade, ou é filtrado, ou é financiado. Alguém vai dar uma entrevista, enfim. Né? A gente sabe como é que funciona. Então, eu acho que você não vai ganhar muita coisa que você continuar assistindo essas coisas, não. E até porque vem umas vibrações tão pessimistas, a gente já viu isso aí. Mas, enfim, você tem a sua liberdade. Você tem a sua liberdade para você decidir essas pequenas coisas, né, do que você quer. Por quê? Porque de tanto você ficar ouvindo uma coisa, aquela repetição acaba você aceitando como verdade. Então, de tanto falar assim, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, aí você começa a ter raiva daquela pessoa. E aí não sabe, às vezes, que ele está fazendo um trabalho contrário de você ter raiva. Isso é muito comum. No mundo. Não é aqui só não. No mundo inteiro. Então, pergunte a Deus, oh Deus, qual é a verdade disso tudo aí? Qual é a verdade disso aí? Né? Os seres humanos estão aqui encarnados, ninguém é perfeito. Mas existe um papel de pessoas que estão exercendo em determinados países que ele está hoje sob o controle dos seres galácticos. Por quê? Voltando àquele parênteses que eu fiz lá atrás sobre Chico Xavier, data limite. Acho que foi 20 de julho de 2019. Se a gente conseguisse atingir aquela data sem guerra nuclear, a gente acenderia. O planeta não seria destruído. Por que tinha essa opção? Porque existiam duas linhas do tempo até 2012. E aí a espiritualidade, junto com os galácticos, coisa que acontece muito no centro fraterno, desde o início. Da primeira vez que eu fui lá, eu falei para Iracema, Iracema, aqui tem um tratamento extraterrestre. Não é só espírito, não. É um frio diferente. É algo magnífico. Magnífico. É porque a gente acostumou a ver filme de Grey. Aquele ET achatado, cinza, e barrigudinho com aqueles olhos, sem boca, sem expressão. A gente pensa que tudo é assim. É porque a gente acostumou a ver isso. Até quando a gente desenha, a gente bota um Grey. Isso aí é só uma raça. E uma raça que não é um bom exemplo. Nada gente boa, né? É uma colmeia. Que não é nada. Enfim. Existem seres até parecidos com eles, que não são iguaizinhos a ele, mas parecidos assim na estatura, enfim, né? Que são muito elevados. Nós somos ignorantes. Se a gente pegar para assistir Star Trek, Guerra nas Estrelas, a gente vai entender até melhor como funciona o mundo do que a gente pegar o livro de história. Né? Então, nós temos esse momento. Sim, 2019, se a gente conseguiu passar disso sem a guerra nuclear, a gente vai funcionar bem. Nós tínhamos duas linhas do tempo. Se desse errado, o planeta seria destruído. Porque o que estavam fazendo aqui ia destruir muito o sistema solar. Como já aconteceu em Marte. O pessoal conhece a história de Nibiru e tal. Outra coisa que quem procurou já achou algumas verdades sobre isso.
E a outra seria, as pessoas vão evoluir, vão ascender, e o planeta não vai se destruir, não vai acontecer catástrofe. Quando a gente vê aí, outro parêntese importante, que a gente não vai achar na mídia convencional, quando a gente vê aí a enchente não sei de onde, a enchente, há quem diga que existem umas armas eletromagnéticas, já tem uma sigla para isso, que começa com HA, né, RPP, e que essas siglas, essas máquinas, elas mexem no clima. E elas podem provocar tempestade, calor, um bocado de coisa. Até, enfim, teve até uma cidade nos Estados Unidos que ela foi destruída com um facho de raio laser. E nessa cidade existia seres extraterrestres, a maioria era seres extraterrestres, que estavam ajudando a criar uma tecnologia para você produzir energia gratuita. Isso foi no noticiário, foi no Colorado que aconteceu isso, há um tempo atrás. Né? Então, você viu isso naquela rede? Você não vai ver isso na rede. Então não procure. Procure dentro e procure em outras fontes. Então, a linha do tempo da destruição não vai ter, porque a espiritualidade dos seres galácticos, junto com Jesus, claro, o grande comandante, né, ele fizeram de uma forma, trabalharam no passado e no futuro. Olha que doido, trabalhar no futuro. Eles são capazes de fazer isso. De ir para o futuro, eu não sei como é isso, eu não tenho a menor ideia. Mas eles conseguem fazer. Eles conseguem. Enfim, né? É algo muito incrível. E a gente às vezes fica assim, pensando que a gente não pode nada. O ser humano do planeta Terra, nós seres humanos, fomos criados em mais semelhança de Deus. Por quê? O nosso DNA é valoroso. Dessas 12 fitas, nós usamos 3, 4 fitas. O restante está adormecido, porque os seres galácticos adormeceram essas fitas para que os seres que manipularam a nossa genética há milhões de anos atrás não tivessem acesso a isso. Porque eles criaram híbridos, fizeram um trabalho de miscigenação, engenharia genética com o planeta Terra, com os terráqueos, há milhares de anos. Eles criam escravos, né? O ouro ele ajuda a rejuvenescer, além de ser, enfim, exploração mesmo. Né? E por isso que o planeta era expiação, porque era permitido fazer isso. Tinha que ter algum lugar, né, gente? Por que o planeta Terra tem que ser algum lugar em que o mal sobreviva e que o mal trabalhe com a maldade e que a gente evolua e que a gente vá resgatando e que a gente vá também trazendo as pessoas do mal para o nosso lado, para o bem. Né? Então tem que ter algum lugar. O planeta Terra é esse lugar que foi. Porque as pessoas perguntam, por que o planeta Terra? Porque ele está pensando assim, por que comigo? Por que? A pergunta é, por que comigo? Não é por que o planeta Terra? Porque tem que ter algum lugar. E o planeta Terra, junto com alguns outros orbes, foram planetas que tiveram milhões de anos de permissão de muita coisa acontecer aqui. De muita coisa acontecer. Mas os seres galácticos sempre de olho. Porque eles têm um olho no futuro, um olho no presente e um olho no passado. Eles estão sempre de olho. Então, sempre existe uma corda que é puxada assim. Ó, você vai até aqui você não vai. E agora puxar a corda. Os seres galácticos puxaram a corda de vez. Acabou. Como diz a luz, venceu. Acabou. Acabou realmente. Por quê? Porque nós pedimos a Deus que queríamos sobreviver. Nós oramos, nós meditamos, nós mudamos. A gente evoluiu. Eu me lembro, olhe, eu estudo a ciência da yoga, né? Da yoga, há um bocado de tempo. E eu me senti um pouco ET quando eu falava com algumas pessoas, eu não sabendo nada, assim. Só quem lia mesmo, Hermógenes. E aí quando eu vejo nos últimos 5 anos, quantas pessoas passaram a fazer yoga, pranayama, meditação, e desdobramento. Eu aprendi desdobramento com Wagner Borges, que está até hoje, né? Eu tinha 16 anos de idade, 18 anos de idade, quando eu comecei a fazer curso com ele, que ele vinha aqui em Salvador. E ninguém sabia o que era desdobramento, sair do corpo. Né? Eu tentava mais do que conseguia. Mas também porque, às vezes, a gente faz certos trabalhos no plano astral que é melhor que a gente não lembre. Para a gente não ficar muito assim, traumatizado do que está acontecendo lá no astral. Né? Então, você vê os livros de Robson Pinheiro. E às vezes você não lembra. Não lembra para o seu próprio bem. Exatamente, exatamente. Porque é muita coisa que acontece lá
1000 vezes mais coisas que você participa, né? Se você tiver a fim de ajudar, ele leva mesmo você a ajudar, consciente ou inconscientemente, e você não lembra. Ele não quer que você vai lembrar para quê? Lembra depois, quando acender, quando você se iluminar, você vai lembrar de tudo. Vai ser. Porque senão a pessoa ficaria desmiolada. Porque tem muita gente assim no manicômio, né? Que lembra, que vê, e aí entra nela a personalidade dela mesmo, de outras vidas, e ela não consegue separar, ela fica psicótica. Porque tem esse duplo etérico todo frouxo, então não tem organização. Ela não teve organização. E por várias questões. Então, esse é o momento em que a gente tem que ser otimista. Por quê? Esse finalzinho dessa indústria do medo, dessa indústria da doença, da indústria de outras coisas, da indústria da comida cheia de produtos para deixar a gente doente, para consumir remédio, eles ainda dominam a mídia. Então, é muito importante que a gente filtre mesmo. Filtre. Não dá para acreditar em um bocado de coisa que estão falando. E às vezes, quando eles falam, é o contrário. Repare, perceba bem. Pela lógica, quem é que eles mais atacam? É quem mais faz. Né? Então, às vezes, o que estão atacando aí não é o que é. Só que eles têm Hollywood na mão deles. Então, eles fazem maquiagem, fazem um bocado de coisa. Não estou negando que está acontecendo coisas. Não estou negando de forma alguma. Estão acontecendo as coisas dali lá. Está acontecendo coisa. Mas entrega a Deus, faça a sua parte aqui. Não fique botando fogo nem xingando eles lá, não. Faça a sua parte aqui no seu dia a dia, sua família, seu trabalho, sua espiritualidade. Faça a sua parte, que você vai estar ajudando lá. É o efeito borboleta. Faça a sua parte aqui. Não fique perdendo tempo criando pessimismo, pavor, medo. Isso não vai lhe ajudar em nada. Faça a sua parte no bem, que você vai estar ajudando o que está acontecendo lá. Porque possa ser que esteja acontecendo lá, tenha seus momentos terríveis, mas tenha coisas acontecendo de limpeza, que a gente não sabe. A gente só vai saber depois. Depois a gente sempre sabe, né? Das coisas que acontecem. Então, take it easy. Acredite em Deus, porque se a gente passou 2019, não é agora que a gente vai ter algo maior catastrófico. Não vai ter. Mesmo que a mídia transforme um traque de massa numa bomba de R$10, de R$20, filtre. Filtre. Vá por mim. Filtre. Porque eles fazem parte dessa indústria do consumismo, do medo, da esclerose, da doença. Eles estão perdidos. Eles estão perdidos porque eles perderam essa guerra. Então eles estão jogando tudo, sabe? Quando a pessoa não tem mais nada para jogar, joga barro, estão jogando tudo e vão jogar. Então, medite, ore, faça seu trabalho, não caia nisso. Não caia nisso. Porque imagine, certo? Vou lhe dizer uma coisa interessante. Eu vi uma notícia, acho que foi anteontem, de que a empresa de Elon Musk, ela liberou e está funcionando a internet quântica na Ucrânia. Eu nunca vi durante uma guerra você ter um investimento em tecnologia. Eu fico assim, é doido isso, né? Quando a gente vê uma coisa. Como é que a pessoa vai, nesse momento, implantar uma internet num país que está assim? A gente fica assim, não sei. Por quê? Porque essa internet, essa frequência, essa era uma frequência controlada por quem quer nos controlar. Então, Saint Germain, que é, digamos, um dos braços direitos de Jesus, que está tomando conta da Terra, que colocou parte da sua energia espiritual junto com Jesus. Não deu a vida para a gente? Ele colocou como se fosse assim, a sua energia, o seu karma para a gente, para salvar a gente. Saint Germain está fazendo algo parecido para a gente. E ele tá trabalhando com essa internet quântica. É difícil entender isso. Essa palavra quântica virou uma moda, é até engraçada. Mas o que é uma internet quântica? Ela é baseada na sua identidade de ondas. Então, por exemplo, o sistema financeiro, todos os bancos,
estão agora usando o sistema quântico financeiro, em que não vai ser possível mais ficar fazendo tramóia. O Pix é um exemplo do sistema quântico financeiro. Por isso que a gente não paga nada. Porque existe uma lei que há quase 30 anos, 20 e tantos anos, uma lei chamada Gesara-Mesara. Começou nos Estados Unidos, 209 países assinaram, isso não está nessa televisão que você está vendo, viu? Nem vai ver. Em que essa lei ela vai reduzir impostos ao máximo, ela vai transformar imposto em benefício realmente. A gente começa a ver até IPI baixando, né? A gente começa a ver pessoas que tinham títulos baseados em ouro lá atrás, na República, sei lá, de sei quantas décadas ou anos lá atrás, e que elas vão receber muito dinheiro, e esse dinheiro vai ter um percentual, durante um ano, vai ter que ser dedicado à caridade, a ajudar, trabalho social. E quando eu falo muito dinheiro, eu estou falando de bilhões de reais que estão sendo implantados nessas próximas semanas no Brasil e no mundo, pela Lei Gessara, para ajudar financeiramente o planeta. Eu não fiquei sabendo isso há tempo como é que eu consegui isso não, sabe? Ó pena foi entrar nessa fila. Mas muita gente soube, investiu. Não sei o que eles fizeram, não. Teve gente que na sua família tinha esse direito, porque a sua família tinha alguma coisa a ver nesses títulos. E aí comercializou esse título de alguma forma. Eu não sei como é que funcionou, não tenho a menor ideia de como funcionou. O fato é que esse dinheiro está vindo já essa semana para semana. A Gessara foi boicotada durante mais de 20 anos pelos aqueles controladores. Até recentemente, por isso que está atrasando, era para ter saído no ano passado. A luta é grande. A luta é grande. Então, a gente começa a ver que a gruta, ela já não faz mais sentido. Não faz mais sentido a gente ficar na gruta. A gente já está vendo uma outra paisagem. Uma paisagem assim, totalmente colorida, em outro nível de dimensão, de quarta dimensão. Há quem diga, inclusive, que nós não estamos mais na terceira dimensão. Nós estamos já no primeiro degrau da quarta dimensão, que tem a ver muito com o plano astral. Por isso que coisas estão muito afloradas, coisas estão aceleradas, o tempo está mais curto, né? Está mais acelerado. Mas existe a mesma teoria que vê o tempo acelerado e fala assim, vixe, o tempo está acelerado, vou morrer antes do que eu pensava. Não. Tudo indica que a gente vai viver mais do que a gente pensava. Muito mais. Até porque tem uma tecnologia. Imagine, se existisse uma tecnologia de física quântica em que você entrasse numa sala, numa cama, em qualquer lugar assim, e ela pudesse trabalhar a sua saúde. Já pensou? Que nem naquele filme Elysium. Depois assista o filme Elysium. Em que você deitasse ali, aí você tivesse alguns botões, e que você começasse a mexer na saúde. A gente, imagine, há 300 anos atrás, se alguém enfiasse o soro fisiológico e dosasse a glicemia, e dosasse magnésio, o potássio está alto, vai ter que baixar esse potássio, o sódio, 500 anos atrás, com os índios, ou então lá na pré-história. Imagina, ia dizer o quê? É impossível. Então, quando a gente fala assim, poxa, então pode existir uma câmara que a gente entre, porque no mundo espiritual já existe, né? Uma câmara que a gente entre, e que aquilo mexa na nossa fisiologia, mexa nos nossos hormônios, cicatrize por dentro, pode até criar uma... Já pensou que isso pudesse ter uma impressora tridimensional em que alguém perdeu o dedo, perdeu o braço, ou um órgão, e aquilo fosse conseguindo refazendo? Quantas sessões teria que fazer isso? Não sei. Talvez no início tenha que fazer um bocado de sessões, né? Mas se você projetar daqui a 3, 5, 10 anos, será que uma sessão até já não lhe rejuvenesce? Ou você para no tempo assim, eu quero ficar assim com essa cara que eu tô. Ou eu quero voltar aí 10 anos, será que dá? Será que um cachorrinho que dura 10 a 14 anos pode viver 13? Ou 30? É difícil. Porque, da mesma forma que a gente pensava que não podia injetar um soro fisiológico e ficar dosando os eletrólitos, a acidose, a gente não imaginava que isso era possível há 1000 anos atrás. Por isso que está tendo essa aceleração. Então, tem muita coisa do nosso futuro que está eclodindo e que não eclodiu
porque falta um pouquinho para essa guerra acabar. A gente vai ter que ter um pouco de paciência, porque vai se pintar algo muito maior do que está acontecendo. Algo escandaloso. A gente precisa ter calma. Imagine que... Aí você diz assim, poxa, mas se essas mídias convencionais parecem uma metralhadora de coisas, sei lá, de mentira, enfim, você sabe do que eu estou falando. Como é que faz? Aí, digamos que alguém teve um plano lá atrás e dissesse assim, e se a gente calasse ele uns dias aí? Se eles ficassem um pouquinho calados? Se de repente esse sinal fosse suspenso assim? Sabe que a gente vê aquela tela ou azul, uma tela azul? Já pensou? E aí passando ali uma informação, olha, a gente está aqui, está acontecendo isso, tem várias línguas no planeta para dizer, olha, está acontecendo isso, não estranho não é o fim do mundo não. Está acontecendo isso porque isso, aquilo, aquela pessoa foi presa, não estranho não, que ela não vai importunar mais não. E a gente vai estar acelerando essa melhora, que vocês oraram por isso. A gente orou por isso. Como a gente orou por isso? Como a gente... Eu não estou falando dessa vida não. Estou falando de milênio que a gente ora por isso. É muita oração pedindo justiça. Deus, dê justiça, porque é reencarnação atrás de reencarnação. Existe, inclusive, em teorias, imagine que eles conseguiam mexer até nessa coisa fabulosa da encarnação, de a gente não sair, não conseguisse melhorar, está sempre errando na mesma coisa. E isso já foi mexido, isso já foi. Por isso que no livro de Robson Pinheiro tem muito isso, né? Eu pensava que o livro de Robson Pinheiro era um pouco assim ficção, que eu já li vários. Eu falei, não, isso deve ser ficção, é muito, muito incrível. E a forma, as coisas que ele escreve. Aí depois que eu fui descobrindo que não é não. O que é ficção, não se acanhe. Não, aquilo que você viu no cinema, de alguma forma, acontece. Eu não sei, mas muita coisa acontece. Então, o nosso futuro, eu quis fazer, quando a gente foi se aproximando do dia de hoje, né, que a gente tinha combinado lá atrás, a gente ia falar até outra coisa do tema. Eu falei, não, tem que falar o nosso futuro. A gente precisa ser otimista, porque tá no finalzinho. Tá no finalzinho. No finalzinho parece que piora. Não parece que tá pior? Tá todo mundo com medo de que vai explodir tudo. Não vai. Não vai. Existem documentos da inteligência secreta de que na década de 60, o russo que estava lá na Rússia apertou o botão de uma bomba atômica. As ogivas iam abrir, apareceram luzes extraterrenas no lugar, desarmaram tudo e desfizeram. Isso a mídia não fala. Não, mas são documentos, ou seja, não vai acontecer, não vai acontecer. Não vai acontecer. Ore pelo que está acontecendo. É ótimo orar. Continue orando pelo que está acontecendo. Não, não gosto do que eu vejo, mas é a coisa que eu vejo. Mas eu tenho um entendimento, porque eu procurei, e procurando a gente encontra. Eu tenho um entendimento diferente que eu não vou falar aqui, que não cabe, nesse momento aqui, não cabe falar isso aqui. Né? Mas se você procurar, você acha fácil. Você não precisa nem procurar. É só você procurar na internet, você acha muita coisa. E vá casando as informações. Não acredite em tudo. Não acredite em tudo. Porque existem pessoas que têm um pouco de amargura em si, em que elas, mesmo sendo espíritas, mesmo às vezes sendo espiritualistas, mesmo elas falando de canalização, de Saint Germain, de Jesus, de Mãe Maria, de Madalena, de Astacheran, tem pessoas que conseguem botar uma amargura e sempre vê uma destruição no finalzinho daquela mensagem, até atrapalha a mensagem. Tem mensagens canalizadas que atrapalham. Então filtrem, não acreditem em tudo. Lembre o seguinte, a gente pensou que esse perrengue ia ser lá antes de 2019. Ia ser em 2000. Virada, né? 2000. E acabou. Nunca acabou. Aí 2012, não acabou. 2019, não acabou. Não vai acabar agora, gente. Não vai. Não vai. Vai acabar para eles que tiveram milênios, né, de domínio, que muitos já caíram fora, muitos já foram eliminados e caíram fora. E existe um lugar no planeta, aí perto onde está acontecendo tudo isso, que é como se, é barra pesada.
Esse lugar que estão mexendo aí é um dos lugares mais pesados do planeta. Por isso que a polícia está entrando. A polícia está entrando. Entendam assim. A polícia que está entrando ali. Então não tenho medo, não. Tenho medo do que estava. Do que estava. Os civis estão funcionando. O que não está funcionando são coisas... Porque, ó, se a gente pensar assim, qual o maior crime que a gente vê assim, crime social? A gente pensa logo em que? Nas crianças, né? Sim. Pois é. Não vai existir mais isso. O trabalho, inclusive o despertar, a atração dos seres galácticos foi justamente para acabar com esse crime. Acabar. E agora acabou. E as coisas vão ser reveladas, a gente vai ver um bocado de gente bonita, rica, milionária, bilionária, que a gente admirava, porque eles conseguiram criar deuses em Hollywood. A gente vai ver assim, é possível que essa pessoa seja assim? A gente não vai entender. Mas foque em Jesus, foque na sua família, coloque o foco no que é bom. Aquelas informações são informações que você vai ter acesso de pessoas que você não imaginava que poderiam participar de uma quadrilha tão grande. Não imaginava. De milhões de pessoas. Uma quadrilha de milhões de pessoas. Milhões. Porque nós temos 8 bilhões. Se você tiver 1 milhão, uma quadrilha de 1 milhão, é um bocado de gente. É o suficiente para mandar em 8 bilhões. Só que isso aí já foi bem desestruturado. Bem desestruturado. Qual é a nossa parte nisso? Trabalhe no bem. Ore. Ore, ore, ore. Viva o agora. E tem uma prática simples que todos os yogis ensinam em qualquer tipo de filosofia yoga. O eu sou. Muito famoso com a de Saint Germain também. Eu sou. Então imagine, se você colocar para dentro, eu sou. Mas não é falando, não, é pensando. Não precisa falar, não. Falar atrapalha. Relaxar, falar atrapalha meditar. Você pode usar até mantras. Mas, na sua respiração, simples assim. Puxa o ar, eu. Solto o ar, sou. E não precisa dizer eu sou feliz, eu sou lindo, eu sou rico, não. Você pode até fazer isso, mas não é isso. Quando você fala o eu sou, e ele fica aberto para o infinito. Se você disser assim, se você só fizer eu sou feliz, eu sou rico, eu sou saudável, eu sou próspero, você pode fazer isso, claro, pode. Mas o eu sou não é isso. O eu sou é aberto. É justamente para você atrair o seu eu superior, o seu eu infinito. Então imagine que existe um sol no plexo solar, o centro das emoções, que está colado no coração. Então, você puxa o ar, imagine esse sol esquentando o seu eu superior, e o sou, como se saísse pela boca, essa energia, ou fosse até para o frontal, para o coronário, tanto faz. Como se subisse para sua cabeça. Então esse sol, o eu, e a energia sobe para a cabeça, o sou. Aí você vai fazendo isso. 5 minutos. Olha, tão pouquinho, né? Mas manter a concentração por 5 minutos é quase uma eternidade. 3 já é muito. 3 já é muito. Então, se você fizer isso nessa parte, o que é que fica aqui disso? Olha, primeiro, não acredite em tudo. Filho, não acredite em tudo. Olha, não acredite em quase nada, por favor. Segundo, se instrua, procure, que você vai ver. Não perca tempo procurando, porque tem muita coisa feia que você não precisa ficar demorando naquilo, não. Você vai descobrir. É bom saber, mas não fique preso naquilo. E trabalhe no bem. Continue trabalhando bem. Saiba de coisas. Para você mudar um sistema. Essa escravidão financeira, para ela ser mudada, ela precisa acabar. Então imagine, bolsa de valor precisa existir? Essa jogada? Será que não seria bom que o real e o dólar ficassem iguais? O euro? As moedas ficassem iguais? Seria interessante, né? Porque toda essa Desigualdade. essa ciência monetária veio de uma manipulação. Eu não entendo nada disso.
É uma coisa muito doida. Ah, Lúcio, mas vai falir um bocado de empresa. Olhe, todas as empresas bilionárias que existem, elas são comandadas. Porque ninguém cresce a nível bilionário se não deixar ali o dízimo, se não liberar todas essas aí que ficaram muito, muito, muito bilionárias, fazem parte da mesma coisa. Deixa eu te falar Então, uma não se coisa. acomode, não. Lúcio, diminui minha fala aí que está dando eco. Diminua aí minha fala porque está dando eco aqui. Aí você diminui o som. Olha, agora sim, deixa eu falar uma coisa com você. Os grandes milionários que realmente entenderam a sua missão, eles não são mais milionários, eles dividiram seus bens. Muitos, né? Nós sabemos disso. Muitos milionários, eles fazem isso. Eles vão dividindo os bens. Chega a um certo momento, eles entendem que nada de material realmente eles vão possuir. Então, você falou aí personagens que valem a pena, coisas que para muita gente agora pode não fazer sentido, mas que vale a pena pesquisar. Você falou todo o tempo, não acreditem em nada. Não é isso? Questione, mas pesquise. Pesquise. Você falou aí de uma pessoa que vale a pena ser pesquisada. Professor Hermógenes. Né? Professor Hermógenes. Como é o sobrenome dele, Lúcio, que eu esqueçso? Do professor Hermógenes. Procurando Hermógenes com H, professor Hermógenes. Acha fácil. Ele tem muitos livros sobre yoga, sobre respiração, enfim, sobre equilíbrio, eu vou dizer assim. Muito bom a literatura de professor Hermógenes. Você falou também de Robson Pinheiro, não é? E muita gente também tem essa ideia de que realmente as coisas que ele relata são ficção. Eu até falo que as pessoas que não conseguiram... Tem pessoas que não conseguem ler, é até bom que não leiam os livros de Robson Pinheiro, pessoas muito impressionáveis que podem afetar o seu equilíbrio, não leiam, mas que eu acredito que aquilo não é ficção, que realmente ele vai em desdobramento aos umbrais conscienciais e muitos são muito pesados. E ele relata na íntegra. Não é sempre e quase nunca uma pessoa de desdobramento consegue trazer na íntegra como ele traz e colocar no papel como ele coloca. Isso. Não é o nosso respeito também. Mas eu digo a você, é muito profundo, mas é verdadeiro. Outra coisa que você falou aí, que eu estava só observando, captando tudo, porque eu tenho uma afinidade muito grande com você e sua família. Eu sempre falo, quando eu crescer, quero ser igual a vocês. Que vocês são, assim, encontro de almas. Você, Estelinha, cadê a Estelinha? Dê um tchau aí, Estelinha. Então, você, Estelinha, são pessoas que eu acredito, iluminadas, são pessoas que eu sinto a pureza da alma muito grande. E como nada acontece ao acaso, nós nos encontramos. Não é verdade? Por sintonia, e, enfim. Você falou outra coisa, assim que você chegou no Centro Fraterno, você sentiu uma energia que não é o habitual. Verdade, não é o habitual. Nós temos o irmão Flecha Ligeira, que nos auxilia, há 20 anos de existência do Centro Fraterno esse ano, mas quem coordena em verdade a casa do mundo espiritual é um ser chamado Astemox, que a gente não consegue falar o nome dele. Olha, botarei Hermógenes de Andrade Filho, é o nome do Dr. Hermógenes. O Astemox, nós não conseguimos, o nosso aparelho fonador não consegue falar o nome.
Mas para nós, que a gente conseguiu até hoje escrever, é Astemox com dois X. E o médio de Astemox entre mim e o Astemox, que eu não tenho vibração que suporte a energia do Astemox, é o irmão Flecha Ligeira. Porque o Astemox, ele nunca reencarnou aqui no planeta. Então, ele é sim. Fátima, é verdade. A Fátima que está aí, ela está conosco desde o início. Ela sabe que a gente chamava ele Astemox com 2x. O Flecha Ligeira é o médio entre mim e o Astemox. Eu não tenho a capacidade, enquanto aqui, nesse corpo físico encarnado, de entrar diretamente para falar com ele. No início do centro, algumas vezes, poucas, eu acho que 2 ou 3 vezes, no máximo, nós conseguimos uma combinação direta de ideias, digamos assim. Né? Mas ele nunca reencarnou no planeta aqui. Então, ele é um extraterreno, em verdade. Né? Ele não é espírito que já reencarnou aqui. Já o Flecha Ligeira, sim. Nós já fomos irmãos de tribo. Claro que ele Flecha Ligeira não reencarnou todas as vezes como índio. Ele vem essa vestimenta porque ele gosta. Foi representativa para ele em algum momento. Mas ele é o médium entre as Astemox, né? São seres que nos fazem. E nisso aí, o Centro Fraterno já completa 20 anos. E uma casa que completa 20 anos, ela não está ali ao acaso. Ela está ali para oferecer essa energia que você sentiu. E que tantas pessoas sentem ao chegarem nesta casa. Né? As pessoas falam, as lives não são a mesma coisa. Realmente não são. Mas é o que temos para hoje. Então a gente faz e rapidinho eu tenho fé em Deus para a gente poder voltar para sentir esse friozinho que o Lúcio fala aí. Não é, Lúcio? Para a gente poder voltar. Ali é um frio especial. Engraçado que você falando do índio, a gente, acho que foi ano 2000, acho que foi 99 ou 2000, ou foi antes, não me lembro. Teve uma guerra, não sei se foi a guerra da Bósnia, e a gente fez uma música, e a gente via assim como se tivessem uns índios no Alasca, ou algo de neve, assim, eles fazendo uma dança da chuva, fazendo uma dança da paz. E aí a gente fez a música Chuva de Paz, na época, né? E a gente gravou no gravador, era gravadorzinho, não existia nem celular, né? Era o gravadorzinho. E quando a gente foi ouvir, a gente ouvia assim, como se tivesse tido um índio mesmo na gravação. Falou bem assim. A gente ficou assim, poxa. Depois a gente veio também que era o Raio de Sol. O índio Raio de Sol, inclusive, trabalhava na Casa da Fraternidade com Dona Noélia. Dona Noélia foi uma das pioneiras aqui com o Ivaldo Franco, né? E era Raio de Sol, trabalhava com ela também. Maravilha. E a gente lançou recentemente o que a gente gravou no estúdio, voz e violão, eu e Estelinha. E a gente lançou a semana passada o Chuva de Paz, um clipezinho. Depois você entre aí no Inspire Vida. Isso. O Inspire Vida tem no YouTube, né? Inspire Vida com Lúcio Estela que Sound. Ou Inspire Vida no Telegram. Que Estela também, como tem as psicografias, ela vai colocando lá as psicografias, tanto falada quanto escrita, né? Inspire Vida no Telegram. Hoje tem muita gente no Telegram. Inclusive, se você quer saber de coisas, entre no Telegram, dá uma vasculhada nos grupos que vão aparecendo, que você vai ver muita coisa interessante que você não imaginava que existia. Até porque lá dá para baixar e transmitir vídeos mais longos do que o WhatsApp. O WhatsApp tem um limite muito... Né? Isso. O Telegram, ele é melhor em relação a isso. E aí, essa música Chuva de Paz, ela tem essa vibração de você trazer essa paz. Então, eu peço a vocês que compartilhem esse vídeo Chuva de Paz, principalmente nesse momento. A gente quis botar logo... A gente tem várias músicas. Vamos botar Chuva de Paz, tem tudo a ver com esse momento. Né? Vá lá, dê o like, que é para continuar. Espalha, compartilha. Isso. E no YouTube do Centro Fraterno também, dê seu like. Nos acompanhe também no Instagram. E o Lúcio também no Instagram, não é isso, Lucinho? No Instagram também.
E a internet está aí para a gente colocar também, gente. Coisas boas. Graças a Deus. Conectados. Coisas que purifiquem a alma. Né? Tem tanta forma de você ajudar as pessoas, não é? Coloque coisas boas, a natureza, músicas que toquem a alma, que confortem o coração, Lúcio, como vocês fazem. Viu? É isso que a gente precisa fazer para modificar a psicosfera que está aí. O poder que nós temos dos nossos pensamentos, muitas pessoas ainda não despertaram para isso. O poder do pensamento. Quando você pensa, já existe aquilo ali. A força que você tem, da fé que te move. Então vamos trabalhar nessa fé. Lúcio, é hora da nossa aguinha de frutificação, da nossa água. Quem quiser colocar aí uma água, a minha já está aqui o tempo todo. Eu tomo um golinho de vez em quando e peço aos irmãos espirituais que me dê equilíbrio, enfim, que me mostre o caminho a seguir. Porque nada se faz numa casa espírita sem a presença dos irmãos espirituais. O trabalho é deles, o trabalho é de Jesus. Nós só seguimos a caminhada que eles nos mostram a seguir. E é necessário essa conexão todo o tempo, para que a gente possa, e sem esquecer, meu irmão Flecha Ligeira sempre fala, quando o trabalho é sério, os anjos dizem amém. E é assim que a gente segue. É assim que toda a live hoje foi falada. Coisas boas, pensamentos bons, fraternidade. Veja o outro como irmão, porque é isso que ele é de você. Né? Irmão de caminhada. Estamos todos no mesmo barco. Se tivéssemos aqui algo mais assêncio de uma luz maior, perfeito, não estaria nesse planeta. Perfeito, um ou outro que vem só nos ensinar e retorna à luz de onde veio. Nós ainda somos rudes aprendizes. E como somos rudes ainda. Então vamos, irmãos queridos, vocês que aí estão, mentalize aquele irmão que está passando por necessidade nesse momento. Aqueles irmãos que estão nos hospitais. Sabendo, pois, que a dor, por vezes, é a cura dos males psíquicos, intelectuais. Por vezes, a dor nos mostra o caminho mais do que na alegria. Temos isso na consciência. E nosso corpo físico, ele é perfeito. Perfeito. O Lúcio falou uma coisa maravilhosa. O cirurgião, Deus, né, faz tudo na sua perfeição. Então, nós temos o corpo perfeito, mas frágil. Frágil pelos nossos pensamentos desequilibrantes, gerando doenças. Então, corpo são, né? Alma sã, corpo sã, equilíbrio, você vai beneficiar seus órgãos, infelizmente. E aqui estando, nós somos imersos no mundo onde há desequilíbrio, somos imersos e contagiados por muitos que ainda geram pensamento de ódio, maledicência, e nos contamina. Deixamos sair de rodão, fazendo malefício às células do nosso corpo físico, que precisam trabalhar em equilíbrio. Pensemos nisso, irmãos. E agora, nesse momento, vós que aí está, mentalize paz, equilíbrio, mentalize seus irmãos que necessitam de vibrações de amor e paz. Vibre em paz. Vive na paz das consciências daqueles irmãos que ainda não despertaram, para que o amor é a cura de todos os males. Somos todos irmãos, jamais esqueçamos.
Enfim, agora os irmãos espirituais se fazem unidos, quase que em círculos como sempre. Os caboclos, tantos irmãos daqui da terra Brasilis, que se chamados pretos velhos, as crenças dos ciganos, estão todos a chegar, estão em círculo. Os nossos irmãos das estrelas, tarefeiros, trabalham tanto para ajudar a nós, para que nós mesmos não prejudiquemos a caminhada nossa de transição para um mundo melhor. Irmãos queridos, necessitamos, pois, de todos juntos vibrando no amor e na paz. E vencerás, venceremos, todos juntos, porque precisamos estar unidos no amor de Deus. E o amor de Deus é perfeição em tudo. É a luz que ilumina a tudo. Irmãos, agora se faz aqueles que estáis em desequilíbrio com o corpo físico. Os caboclos estão nesse momento e mentalize. Eles estão e chegam até vós através do vosso pensamento, que magneticamente atrai. É gerado esta frequência para, através da vossa conexão, chegar ao teu lar, se assim quiseres. Podes até sentir o cheiro das ervas maceradas em teu favor, que ocorre nesse momento. Irmãos, Jesus, com todos, agora e sempre. Que assim seja. Fernando Randolph, o irmão tarefeiro. Os confreiros de Maria nunca param o seu trabalho na tarefa do Centro Fraterno Luz e Caridade. Uma casa que já se diz, não nome de nenhum processo religioso, mas que segue a tarefa espírita de descortinar a consciência para o que em verdade se é. Espíritos encarnados, seguidores, enfim, da sua luz para que aumente cada vez mais. Espíritos tarefeiros que estão na casa a receber a tantos irmãos desencarnados, tantos irmãos que ainda não despertaram, e abraço com muito amor. Que Jesus abençoe a todos. Estejam em paz agora e sempre. É isso. Que maravilha. Acabamos mais a tarefa. Agradecida ao Pai. Maravilha essa live. Lúcio foi de uma clareza que eu gosto muito. E digo a vocês que estão assistindo agora, os que assistirão após, né? Mandem para alguém. E como o Lúcio falou também, não precisa acreditar, né? Pesquise. Não acredite em nada que nós falamos. Pesquise. Vá lá, faça suas pesquisas. Quem sabe, nessa pesquisa haverá um despertar de consciência. Jesus te abençoe, Lúcia. Lúcio, abençoe a todos que nos acompanharam até agora. Essa live fica gravada no Instagram e nós colocaremos depois no YouTube. Deus, Jesus, é importante também que a gente sonhe alto. Esse é o momento de sonhar alto. Sonhe alto. Porque se você mirar na montanha, você acaba não chegando nem na montanha. Mas se você mira no céu, você vai atingir a montanha. Então sonhe alto. Esse é o momento de sonhar alto. Peça a Deus coisas maravilhosas. Acredite em você. Sonhe alto, acredite. Acredite em você. Não é? Jesus te abençoe, Lúcio. Fale, complete. Obrigado. E você já se veja conseguindo o que você quer. Isso. Muito importante. Beijo na Estela. Valeu.